O segundo livro dos Reis, Introdução. O segundo livro dos Reis é a continuação da história dos dois reinos israelitas. Este livro começa onde a história parou em 1º Reis. O livro de 2º Reis pode ser dividido em duas partes. 1. A história dos dois reinos, desde o ano 850 a.C. até a queda de Samaria e o fim do Reino do Norte, Israel, em 721 a.C. 2. A história do Reino do Sul, Judá, desde a queda do Reino de Israel até a conquista e destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia, em 586 a.C. O livro termina com a história de Gedalias como governador de Judá e conta como o rei Joaquim foi libertado da prisão na Babilônia. A queda dos reinos de Israel e de Judá acontece porque os reis e o povo foram infiéis ao Senhor. A destruição de Jerusalém e a ida de grande parte do povo de Judá para o cativeiro marcam um momento decisivo na história israelita. Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Elias e o rei Acasias. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebube, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas o anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias e lhes perguntasse assim: Por que vocês estão indo consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado e os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: Por que vocês voltaram? Eles responderam: Um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor manda perguntar o seguinte: Por que é que você está mandando mensageiros para consultarem Baal-zebube, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhes disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: Ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias, o profeta de Tisbé, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: Homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Elias respondeu: Se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: Se eu sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida destes 50 homens. Os outros 2 oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu, mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: Desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse: O Senhor Deus diz assim: Ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar e mandou mensageiros para consultarem Baal-zebube, o deus de Ecrom. Por isso, você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos e, por isso, o seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei.
Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos reis de Israel.